Estão me vendo? Sim. Todo mundo vendo a tela? Sim. Tá. No final, se tiverem alguma dúvida, pode ligar o microfone. Se for mandar no chat, me avisa, porque eu não tô vendo a tela do Meet, tá? Então, gente, eu gostaria de começar me apresentando, né, primeiramente. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou formada pela UP, de Cidade do Leste, e eu fui aprovada na prova, na edição 2025.1, e eu tô aqui para ajudar vocês, né, esse é o intuito do nosso curso, ajudar vocês a entenderem o INEP da forma mais acessível e prática possível. Então, eu preparei essa aula com muito carinho sobre a introdução à prova prática, porque é um estudo totalmente diferente do estudo da teórica, né? Então, vamos iniciar aqui. Já, eu acho que é o teu microfone que está dando eco. Obrigada. Então, gente, primeiro, não poderia deixar de explicar como que funciona a prova prática, tá? Então, eu coloquei aqui bem detalhado, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Não se preocupe. Na prova, ela funciona da seguinte forma, a prova prática, né? Acontece em 2 dias, né? São sábado e domingo. São 5 estações cada dia. Então, vocês vão chegar lá no local de prova, geralmente um hospital, né? São hospitais que recebem os alunos. A gente se apresenta, eles guardam as nossas coisas, né? Você não entra lá com nada, além do seu lanchinho, que tem que estar num saco transparente. Se você não tiver saco transparente, pelo menos na minha vez, eles deram um saco para mim, porque eu não tinha para colocar minhas coisas. Eles já ficam com a tua bolsa, você pode levar bolsa, enfim, pode levar o que você quiser, mas eles vão ficar com seus utensílios, objetos lá na entrada. E ao final da prova você pega. É uma prova que demora, tá? Porque, assim, na minha prova foram grupos de 30 alunos para ir simultâneo, sabe? Então foram várias salas que eles organizaram. Cada sala, no dia que você chegar, vai ter um número na porta. E eu quero que vocês decorem esses números. Por que que isso é importante? Por exemplo, a primeira porta é clínica médica. Eu coloquei aqui. Então, se você ir lá, não vai ser nessa. Tipo assim, você tem que decorar os números, porque eu tive a sorte de ir na ordem. Eu fui na porta 1, na porta 2, na porta 3, na porta 4, na porta 5. Mas tem gente que começa já na porta 4. Então, é por isso que vocês têm que saber o número, sabe? Porque, por exemplo, se você for começar na porta 4, que é GO, você já vai passando o esqueleto de GO na sua cabeça, né? Pensando, porque você fica alguns minutos ali até apitarem e você poder entrar na porta. O estudo para a prova prática é uma coisa que vocês têm que se expor. A gente não pode ter vergonha, tá? De ligar a câmera, de falar, porque lá no dia a gente vai ter pelo menos 5 pessoas dentro da sala com você, tá? Então vai ter o teu ator, vai ter o chefe de sala, que é o responsável por te entregar as suas tarefas, conforme você for solicitando, e vai ter pelo menos 3 câmeras. E é a câmera de celular, tá? Até coloquei aqui. São celulares, assim, que tem, aí você se apresenta para um, eles te filmam de vários ângulos, e é assim que funciona. Então, são pessoas que você nunca viu na sua vida. Então, aqui é o momento que a gente quer que todo mundo se torne uma família, que todo mundo se torne íntimo, para a gente ir perdendo essa vergonha, porque lá no dia vai ter um monte de gente, talvez te julgando, né, que você nunca viu. Então, é importante que você se exponha, tá? Não pode ter vergonha, o momento de errar é aqui. Ao final, a gente vai fazer uma estação, eu vou fazer uma estação. Eu deixei minha câmera ligada já. A gente vai fazer eu vou fazer uma estação para vocês verem como é que funciona. Então, é importante que vocês decorem as portas, tá? Conforme vocês forem estudando, vocês vão decorando, né? Clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, medicina da família e comunidade. Então, no primeiro dia vai ser a porta 1, segundo dia a porta 6, 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, 5 e 10, tá? E aí, como que eu começo o estudo para a prova teórica? Ou para a prova prática, perdão, ainda confundo. Então, gente, da mesma forma que a gente estudou para a prova teórica, tá? Pelas questões do INEP. Então, nesse caso, pelas estações do INEP.
Nosso cronograma inicial vai ser baseado em todas as estações que já vieram no INEP. Ah, doutor, os temas se repetem também na prática? Sim e não. Por exemplo, temas grandes, como a menorreia secundária, já veio, inclusive veio agora na minha edição, né, que foi uma menorreia secundária, mas no meu caso foi síndrome dos ovários policísticos, né? Então esse tema pode vir ali uma grande síndrome com outros temas dentro. Então é assim que a gente vai estudar também para a prova, tá? E aí, como a gente fez, a gente vai fazer todas as estações que já viram no INEP para vocês irem aprendendo e pegando o ritmo, né? Porque assim você vai conhecendo a banca e entendendo o que a banca quer. Mais para frente, eu coloquei aqui os temas que já caíram, mas além de conhecer os temas, é importante que você estude o assunto da estação. Então, como eu fazia? Eu fazia uma estação, comecei fazendo 5 estações no dia. Quando faltava 2 semanas para a prova, eu fazia 10 estações em um dia. E aí eu já estava com todos os resumos prontos, então eu fazia as estações. Após isso, eu via lá o que eu tinha errado, o que eu esqueci, o que faltava melhorar, e estudava um pouco daquele assunto de temas que eu tinha dificuldade. Você não pode ter medo. Se você tem dificuldade em cardio, é por ali que você tem que começar. Se você tem dificuldade em neuro, é por ali que você tem que começar, tá? E tudo na prova prática tem que ser verbalizado, gente. O INEP, ele não lê pensamento, tá? Ninguém vai ler teu pensamento, teu avaliador não vai saber que você pensou em falar tal coisa. Então, tudo você tem que verbalizar, tá? Tudo que estiver passando ali pela sua cabeça, que tem a ver com a estação, claro. Então, eles querem te avaliar como médico atuante do SUS, né? Então, atenção primária, secundária, terciária, como você se comportaria diante dessas situações. E aí aqui eu trouxe para vocês como fazer um resumo das estações inteligentes, tá? Então, o que é esse tema? Por exemplo, a menorreia secundária, como ela acontece, por que acontece, quais são os tipos, tá? Quais são os fatores de risco, qual é a clínica, quais são os sinais de alarme, como fazer o diagnóstico, diagnósticos diferenciais, porque, gente, tudo isso tem que ser verbalizado lá na hora que você está fazendo a sua estação e você só tem 10 minutos, tá? Então, é para isso que o esqueleto vai servir, que eu vou mostrar um pouco mais na frente. Como você vai tratar e qual vai ser o tratamento não farmacológico. Então, a prática, ela é uma coisa mais... qual é a palavra? Ela funciona dessa forma, você tem que verbalizar tudo, seguir uma ordem de atendimento coerente, prestar atenção às suas tarefas, gente, suas tarefas vão ser sempre o seu guia, tá? Então, essas são as minhas dicas para vocês. A partir de agora, quem vai estudar para a prática tem que escolher o seu companheiro de estudo, o seu parceiro, enfim. Eu tive o meu desde o início, e é uma coisa, a gente tem que ser uma pessoa, um amigo, um namorado, enfim, que esteja ali com você todos os dias e que tenha um horário compatível com o seu, porque você tem que, agora no início, nós vamos começar com 5 estações por dia, que o aluno tem que fazer. Então, o aluno vai fazer as estações, eu vou avaliar todo mundo, vou ver quais estão sendo os erros ali, e você vai ter que fazer 5 estações por dia com o seu companheiro, né? É importante que vocês façam, além das estações, né? Primeiro a gente vai começar com estações sobre temas ali mais comuns, né? Os temas do INEP. E durante a semana também é importante que você faça estações de semiologia, né? Saber fazer um bom exame físico, saber manobras semiológicas, isso é muito importante, é um diferencial para o aluno, tá? E procedimentos, tá? Tudo isso, o exame semiológico e os procedimentos, você tem que verbalizar várias vezes. Verbalizem para o espelho, verbalizem para a família de vocês, ensinem para alguém, porque é assim que você vai decorar, tá? Lá na hora, infelizmente, você é meio que um robô e um ator também, você também está atuando ali. Então, é importante que você repita várias vezes os processos, as manobras semiológicas, o exame físico, passo a passo, detalhado, para você decorar, tá? Eu vou fazer a estação aqui para vocês vão ver como que eu tenho tudo muito bem decorado. Você tem que verbalizar o procedimento passo a passo, tá? Sempre cronometrando o tempo, fale com seu espelho, por exemplo, seja esquizofrênico, gente. O INEP, para essa prova prática, a gente tem que ser um pouco esquizofrênico, tá? Por exemplo, agora caiu
uma estação de pediatria para mim que não tinha nenhum boneco. Não tinha. E aí eu perguntei para minha atriz, né? Eu falei assim, mas você trouxe a criança? A criança tá aqui na sala? E ela falava, tá sim, doutora, tá ali em cima da maca. E eu olhava para a maca e não tinha ninguém. E eu pensei, meu Deus, será que eu tô mesmo numa estação de pediatria? Ou será que essa mulher é esquizofrênica e não tem bebê ali? Porque não tinha nenhum boneco para representar. Né? Então você tem que ser um pouco, né? Tem que ser um pouco malandro ali também. Então, nas 2 primeiras semanas, vocês vão treinar com os 10 minutos, mas lembre-se, gente, tem que diminuir esse tempo, tá? Logo na segunda semana de treinos, eu já comecei com 9 minutos, porque 1 minuto é o tempo que você entra na sala, que você se apresenta, que você puxa a cadeira, que você senta, né? Então, tem um QR Code que você tem que mostrar ali para a tela, falar o seu nome completo. Então, tudo isso leva tempo, por isso é importante que vocês treinem ali com 9 minutos, tá? E vai diminuindo até chegar em 8 minutos, porque é melhor que você tenha tempo, é melhor que te sobre tempo do que te falte tempo, né? E se organizem, gente. Tenha o seu cronogramazinho para você anotar todas as estações que você fez e todas as suas notas, tá? E outra coisa, nesse primeiro momento, não, na verdade, nunca, né? Eu não quero isso, que vocês se apeguem à nota. Tipo, as estações, elas valem 100 pontos. Sim, não, 10 pontos. Elas valem 10 pontos, tá? Digamos assim. E aí você, eu tô mal porque eu tirei 3 numa estação, porque eu tirei 2. Gente, a primeira estação que eu fiz na minha vida, eu fui até bem, mas porque eu entendi um pouco do assunto, que eu tirei 5. Mas tem gente que tirou 2, tem gente que tirou 3. E mesmo estudando durante muitos meses, eu estudei 9 meses para minha prática, né? Porque não tinha edital, demorou muito, mas mesmo assim, eu não fiquei esperando edital, né? Então eu já fui estudando. Então eu estudei exatamente 9 meses. Eu já estava saturada de tanto estudar coisa. E mesmo assim, ainda tinha estações que eu tirava 3, que eu tirava 2. Então, não se apeguem à nota, tá? Porque cada estação vale 10 pontos. E esses pontos, eles são somados. Então, a sua prova é clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, se você tirou 2 em clínica médica, mas tirou 9 em ginecologia, obstetrícia, tá, tá suave, entendeu? Então vai somar ali para dar a nota de corte, que nessa última edição que eu fiz, a nota de corte era 62 pontos, se eu não me engano. Tá? Então se organize, anote as estações, anote as suas notas, tá? Para você, as notas elas vão ser um guia para você ver onde você precisa melhorar. Ah, eu tô com dificuldade aqui na anamnese, ou por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu tinha muita dificuldade na conduta. Né? Eu perdia muito ponto na conduta, porque vocês vão ver que não importa se eu sei o tratamento, eu tenho que saber o tratamento, eu tenho que saber se eu vou internar o paciente, eu tenho que saber dose, a via, a medicação, se ele, quantos dias de tratamento, marcar o retorno dele. Então, tudo isso conta décimos que vai somando ali para você, tá? Então, essas se organizem. Saíram. Então, essa foi a edição que eu fiz, né? Que clínica médica foi pré-diabetes no primeiro dia. E ao lado aqui eu coloco o segundo dia, que foi acidente de trabalho. Né? Na verdade, a paciente vinha com um acidente de trabalho, que ela era uma enfermeira, ela se furou, sei lá, alguma coisa assim. E ela vinha com um exame positivo para hepatite C. E aí eu tinha que pedir o RNA-HCV para confirmar se ela tinha ou não hepatite C. Eu esqueci disso lá na hora, a gente não lembrava por nada do mundo. O que acaba com os alunos na segunda fase é justamente o nervosismo, tá? Então, era a minha primeira estação, eu estava tão nervosa que eu simplesmente não lembrei. Mas mesmo assim, eu segui o meu esqueleto e consegui fazer a minha estação. Vocês vão ver isso, que com o treino, mesmo que você não saiba o que fazer ali na hora, você segue o baile, entendeu? Porque não pode ficar calado. E aí depois você tinha que. E ela também não tinha vacina para hepatite, ela não era imune à hepatite B. E aí eles te davam um papel para você preencher o encaminhamento da paciente para encaminhar ela para tomar a vacina da hepatite B. Cirurgia no primeiro dia foi colecistite aguda, no segundo dia foi obstrução intestinal por hernia encarcerada, também foram temas bem tranquilos. Eu estava esperando muito um trauma, né? Fiquei bolada que não veio trauma, mas assim, os 2 dias veio um abdômen agudo. Então,
é aquilo que eu falo de vocês estudarem pelas grandes síndromes, né? O abdômen agudo, ele é uma grande síndrome, então você tem que estudar todos os tipos de abdômen agudo que tem ali, porque olha só, veio 2 abdômenes agudos no mesmo dia, então eu jurava que no primeiro dia vinha um abdômen agudo, no segundo dia ia vir um trauma e não veio. Pediatria foi convulsão febril por otite média aguda. No segundo dia, essa daqui foi a que me pegou. Sempre tem uma estação que você fica assim, meu Deus do céu, que tema é esse? E na minha vez foi essa daqui, foi reação vacinal à vacina DTP, tá? Então o bebê ele teve uma convulsão ali porque ele tinha alergia à vacina da coqueluche, tá? Em GO veio infecção urinária na gestante, tema bem tranquilo também. No segundo dia veio a amenorreia secundária por síndrome dos ovários policísticos. Preventivo veio uma idosa com hipertensão arterial mal controlada. No segundo dia veio canetas emagrecedoras, o que ninguém esperava, porque é um tema tão recente para já cair assim no INEP. Então era uma paciente que ela não tinha indicação de usar, e aí você tinha que ter o conhecimento de quais são as indicações para usar essas canetas emagrecedoras e explicar para ela. E ele pegava um pouco da saúde mental também, né? Em 2025.1 eu trouxe todos os temas aqui para vocês darem uma olhada em tudo que já caiu. Tudo isso aqui vai fazer parte do nosso cronograma, tá? Então a gente vai fazer todas essas estações aqui primeiramente. Só um minuto. Então eu coloquei aqui até 2020, né? Isso daqui que vai fazer parte do nosso cronograma. Tá? E agora o principal que eu quero que vocês decorem, né? O esqueleto. O esqueleto, gente, ele é uma ferramenta universal, como eu coloquei aqui. Não é uma coisa para você se agarrar e fazer igual em todas as estações, mas uma ferramenta para você não se perder. Então, eu coloquei aqui o passo a passo, assim, resumidamente, de tudo que você tem que fazer, porque de como que você vai começar. Então, assim, ai meu Deus, eu já terminei a anamnese, o que eu tenho que fazer agora? Exame físico. Então, partir para o exame físico, sabe? Então, o esqueleto, ele serve para isso. Eu já fiz todos os esqueletos de cada grande área para os nossos alunos. Eu vou enviar no grupo. E são esqueletos, assim, que eu coloquei detalhadamente. Eu coloquei, na verdade, bastante detalhe de várias coisas que podem vir, coisas que vocês podem perguntar. Também estou preparando um material sobre perguntas sobre sintomas específicos, por exemplo, a dor, né? A dor é o mais famoso, né? Que é o Alice Die ali da dor, o Alice Fredusa da dor. E você tem que saber isso com a tosse, com a diarreia, com a febre, então saber perguntar, né? Então, o esqueleto, nós temos a apresentação, então você vai começar, boa tarde, eu sou a doutora Maria Fernanda, seja bem-vindo, qual o seu nome, idade, profissão, procedência, estado civil? Eu falava pelo menos 5 dados de identificação do paciente, porque você tem que conhecer o seu paciente, tá? Isso é importante. Então, aqui eu coloquei pelo menos 3, mas eu sou exagerada, então eu falava logo 5. Outra coisa que o INEP avalia, em nenhum momento você pode ter atitude paternalista com seu paciente, pode ter atitudes alarmantes, por exemplo, o paciente vai te falar, você vai perguntar para ele, claro, né, você fuma, bebe ou usa drogas? Ele vai dizer, eu fumo, eu fumo, você fuma, eu fumo o quê? Bebe o quê? Há quanto tempo? Então essas são as perguntas que você tem que fazer. Aí o paciente responde, eu fumo 2 maços por dia há 40 anos. Você não pode olhar para ele diferente por causa disso ou julgar ele, entendeu? O que é o recomendado que você tem que fazer como médico? Olha, desde já, era o que eu fazia em todas as minhas estações que tinha um paciente tabagista, mesmo que não tivesse a ver com o tema. Então, eu sempre falava, desde já, eu te oriento, tá? A acessar o tabagismo, se você quiser, na UBS mais próxima da região, tem profissionais capacitados para te ajudar com isso. Se você quiser, claro, porque você não pode obrigar o paciente a nada, né? Então, tudo isso eu coloquei. Conheça o seu paciente, sempre demonstre respeito, tá? Anamnese dirigida. Então, pergunte qual é o motivo de consulta ou qual a queixa principal. Evitem inventar, tá, gente? Eu nunca tentei inventar, eu sempre perguntava qual é o motivo da consulta, porque quando a gente tenta inventar, por exemplo, o que te traz aqui hoje? O que trouxe o paciente ali foi um carro, uma moto, um ônibus?
Então, é uma pergunta boba, sabe? Então, a pergunta que você tem que fazer é qual o motivo de consulta. Não é tipo, ai, no que eu posso te ajudar? Gente, se alguém perguntar isso para mim, eu vou falar assim, me dê dinheiro, vai me ajudar muito, né? Então, não invente essas frases, tá? Ou é qual o motivo de consulta ou qual a sua queixa principal. Exame físico direcionado, tá? Então, você tem que solicitar sempre essa palavra que eu coloquei aqui em maiúsculo. Tá? A palavra da vez é solicito, tá? Então, tudo solicito, nada você quer. Então, eu quero realizar o exame físico, eu quero pedir não sei o quê. Você não quer nada, você não pede nada, você solicita, tá? E você vai solicitar para quem? Para o seu chefe de sala, tá? Lá no dia, eu solicito. Primeiro, obviamente, pedir a permissão do seu paciente para realizar o exame físico. Eu gostaria de realizar o seu exame físico, você me permite? O paciente permitiu, beleza. Você vira para o seu chefe de sala e fala, solicito frequência cardíaca, frequência respiratória, sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar, pulso, antropometria com peso, altura e IMC do paciente, solicita inspeção, palpação, percussão, escuta do aparelho respiratório, cardiológico e abdominal, e a ênfase no que o paciente está sentindo, tipo, eu solicito artroscopia de pele, mucosa de extremidades, ênfase no joelho, se o paciente estiver sentindo uma dor ali no joelho, sabe? Então, seja inteligente. E eu falo muito rápido assim, porque eu decorei isso, né? Então, quanto mais você pedir, mesmo que não venha, né? Você tem que solicitar. Então, solicite sinais vitais. E não é, solicite sinais vitais. Solicite o exame físico. Você tem que dizer quais sinais vitais você quer e o que você quer avaliar no exame físico, tá? Então, sempre solicite. Exames complementares. Solicite e justifique para o seu paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente ali com abdômen agudo, então eu vou, depois de fazer todo o exame físico dele, eu vou solicitar a rotina de abdômen agudo, que é uma radiografia e eles recebem um roteiro para eles decorarem, né, o roteiro do ator, para eles decorarem. E, gente, vi agora a mensagem, travou? Travou para vocês? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Travou aonde? Aqui tá Travou tranquilo. Travou pra mim, Travou para tudo. doutora. Caí, tive que trocar a internet aqui, mas voltou. Tá bom, então. Eu vi agora também a mensagem. Então, volta. Eles são treinados a responder o que você pergunta, né? O ator pode tentar te confundir? Pode, não porque ele é ruim, mas porque ele foi treinado para isso, tá? Geralmente o seu ator ou é estudante ou é profissional da área da saúde, mas nem sempre. Por que é importante você saber isso? Porque você tem que falar com uma linguagem acessível com o seu paciente, como se você estivesse atendendo ali na vida real. Então, o paciente ele não sabe o que é disúria, polaciúria, hematúria, entendeu? Então,
se você for usar termos técnicos, eu sempre fazia assim, porque ficava mais fácil de lembrar o que era uma disúria polaciúria do que falar o que significava, né? Então eu falava, você teve disúria, dor a urinar, polaciúria, aumento da frequência que você urina, né? Então sempre falava o termo técnico e o termo leigo, assim, para o meu paciente entender, porque é importante que ele te entenda, tá? Nem sempre vai ser alguém da área da saúde e você tem que saber interpretar ele ali, né? Então, sempre responder ele de forma clara, objetiva, com uma linguagem acessível. Então, o ator te fez uma pergunta, por exemplo, ai, doutor, tem certeza que é isso? O que ele quer saber? Quais os diagnósticos diferenciais? Poderia ser outra coisa, entendeu? Então, ali, aqui, por isso que eu falo para você transformar cada pergunta do ator em uma orientação médica estruturada, tá? Nunca diga não sei, tá? Se você não sabe alguma coisa, você tem que fingir que você. Não é para você fingir que você sabe, mas muda de assunto, redireciona, fala de outra coisa, pergunta se tem outra dúvida, fala que você vai investigar, enfim, não interessa se você não sabe, tá? Você tem que fingir ali que você sabe, porque o seu avaliador que vai te assistir lá na casa dele, né? Os médicos, eles não vão te avaliar bem se você ficar tipo, eu não sei, né? Então, demonstre sempre empatia ativa, reconheça o sentimento antes de dar a informação, sempre seja empático, nunca julgue, tá? E lembrar que o médico não emite juízo de valor, tá? Você não critica o paciente pelo posicionamento dele, nem Ficou eu coloquei silenciado aqui pra exemplos de mim. perguntas do ator. Quando ele te pergunta. Oi? Tinha sumido a tua voz, mas agora voltou. Voltou? Tá. Então, aqui eu coloquei certinho. Essas são as principais perguntas que eles fazem, tá? Se é grave, se ele vai precisar de cirurgia, se você tem certeza que é isso. Então, se ele tem certeza, se você tem certeza, você orienta como você chegou no diagnóstico e quais os diagnósticos diferenciais, né? Quando ele perguntar, não poderia ser outra coisa? Se ele vai, eu vou ter que ficar internado, eu vou ter que fazer cirurgia, então você vai sempre orientar a necessidade de internação, dar a todas as orientações, tá? Para o paciente, se ele vai fazer cirurgia ou ficar internado, sempre pedir o consentimento informado do paciente, tá? Se ele te perguntar, preciso voltar aqui, essa é uma pergunta que me ajudava muito, porque eu sempre esquecia de marcar o retorno do paciente. Né? É muita coisa para você saber. E eu sei que agora pode parecer assim, ai meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. Mas com treino e tempo vocês vão conseguir sim, tá, gente? Essa daqui é clássica também. Você não vai pedir um exame para ter certeza do diagnóstico. Então, quando o ator te perguntar isso, é para você ser convicto e dizer: o diagnóstico é clínico por causa disso, disso, disso. Entendeu? Então, como conversar com o seu ator, né? Como isso daqui eu já falei, evitar termos técnicos. Empatia sempre, né? Dizer que entende a situação que ele está passando, que é difícil, enfim. Falar em pequenos blocos, tá? E verificar se o paciente está compreendendo. Por exemplo, as perguntas, como é que eu faço as perguntas? São muitas perguntas na anamnese, né? Então, por exemplo, o Alicia, que é um exemplo fácil aqui de dar. Eu perguntava quanto tempo começou, qual a localização da dor, e qual a intensidade de 0 a 10. Esperava o paciente responder, aí perguntava, irradia para algum lugar, tem fator de melhora ou piora? Então fazia perguntas em blocos, tipo, fazia 3 ou 4 perguntas de uma vez e esperava a resposta dele. Porque, como eu treinava com uma pessoa que também estava estudando para a prova, ele já estava acostumado, né, com a lista completa da dor, e se eu perguntasse totalmente, ele saberia me responder. Mas o teu ator não, né? Ele não está acostumado com esse tipo de treinamento. Então, se você perguntar 8 coisas de uma vez, ele não vai saber te responder, tá? E sempre, gente, sempre, sempre, sempre perguntar se o paciente tem dúvida, tá? Então, comunicando as más notícias, o famoso protocolo SPACS, né? Muita gente conhece, muita gente não conhece. Então, esse protocolo
é para te ajudar a dar uma notícia ruim para o paciente. E para você lembrar, temos um protocolo Spike simplificado e temos uma estação que foi só de protocolo Spikes, tá? Que você tinha que dar uma notícia ali, acho que era câncer de ovário, câncer de útero, não lembro agora. Mas foi uma estação que o que eles queriam saber é se você sabia conversar com o seu paciente e dar uma notícia ruim para ele. Então, eu coloquei aqui as regras, né? Como que você vai seguir um a um. Mas de um modo simplificado, o que, que eu fazia? Se uma paciente tinha câncer, mas a estação não era sobre protocolo Spikes, eu falava assim, você tá sozinho, você veio acompanhada na consulta, você gostaria de ter um acompanhante? Olha, eu vou estar fechando aqui a porta, tá? Considere que você está num ambiente confortável, sigiloso, pergunta se ele quer um acompanhante, pergunte o que ele sabe sobre a doença dele, se ele gostaria de saber mais, porque às vezes o paciente não quer receber notícia ruim, né? Se ele gostaria de um acompanhante familiar para receber a notícia com ele, tá? Então, resumidamente, é isso que é o protocolo SPACS, mas eu coloquei aqui para vocês leiam esse material, tá? O passo a passo do protocolo, né? Então, depois que se a tua estação não fosse o protocolo SPACS, o paciente simplesmente vai te responder não consta. E aí, se ele te responder não consta, você, olha, infelizmente, essa não é a notícia que eu gostaria de te dar hoje, mas você tem um câncer de pâncreas, tá? Não vai falar, você tem um adenocarcinoma, não sei o quê. Não, é câncer de pâncreas, tá? Linguagem acessível para o seu paciente. Você tem um câncer de pâncreas, tá? Mas não se preocupe, eu entendo que você está sentindo, se você quiser um momento para se recompor, se você quiser uma água, oferece uma água, tá? Inclusive, eu sei eu não sei quem foi, mas eles contaram isso, que na estação de protocolos Spikes tinha um copo de água em cima da mesa que era pro candidato oferecer para o ator. E aí, na hora que o candidato viu aquela água, ele tomou. Então, isso daí já cortou os pontos dele ali na hora, né? Os pontos da empatia. Acolhe o paciente, né? Fale, olha, eu sinto muito, né? Olha aqui, toma um copo de água e tal. Mas, e a estratégia? Então, perguntar se ele tem dúvidas, se ele quer saber como vai ser o tratamento, explicar para ele direitinho, né? E nunca, 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 nunca dê falsas esperanças. Por exemplo, não, você tem câncer, mas tem uma alta chance de cura, vai ficar tudo bem e você vai ser curado. Você não pode mentir para o seu paciente, tá? Então, questione se ele tem dúvidas, mas nunca, nunca dê falsas esperanças para ele. E agora, a novidade que caiu na minha edição agora foi os documentos médicos, né? Que agora a nossa prova prática tem a parte discursiva nela. E o que pode vir? E eu trouxe aqui para vocês tudo que pode vir, que seria receita médica, atestado, encaminhamento, notificação compulsória. Tudo isso a gente vai aprender a preencher, a gente vai treinar também sobre como fazer uma receita, como fazer um atestado, como fazer um encaminhamento, tá? Agora existem as estações híbridas. Então, todas as estações híbridas é que você tem que escrever alguma coisa, tá? E a declaração de óbito também, uma estação assim que para mim é um pouco difícil, é um pouco confusa, mas se a estação for só sobre declaração de óbito, né, leia ali bonitinho, é só uma parte da declaração de óbito que você vai ter que preencher, né, que é aquela as causas imediata, intermediária, básica, o local do óbito, médico assistente ou legista, lembrar que quem preenche declaração de óbito de qualquer acidente, trauma, é o IML, não é você, tá? É a evolução do paciente, então a gente tem esse mnemônico aqui para lembrar, tá? É um resumo do que aconteceu, avaliação, hipótese diagnóstica, qual foi o seu plano e a sua conduta, para evoluir o paciente igual a gente fazia lá no internato, sabe? Partograma, às vezes para você interpretar ou para você preencher ali o partograma na hora, uma prescrição medicamentosa, né? E aqui eu coloquei tudo certinho, na prescrição hospitalar, e a gente vai ter isso também no nosso curso, tá? Gente, essa foi uma introdução rápida e básica que eu tentei passar da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar esse material aqui, tá? Para vocês lerem direitinho.
E se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E agora eu gostaria de fazer uma estação aqui, no qual eu vou fazer, né? E alguém vai ser o meu. Eita! Vocês estão me ouvindo, gente? Ou caiu a minha internet, que apareceu aqui para mim que caiu? Estamos ouvindo. Dá pra Eu tô ouvir, sim. ouvindo. Tá Tá ouvindo? normal. Tá, então eu vou convidar aqui o meu amigo Ali para ser o meu ator e eu vou fazer uma estação aqui ao vivo para vocês verem como que funciona. Tudo bem? Vocês topam? Sim. Beleza. Então, Ali, eu espero o link da sala. A gente já tá aqui, né? Na verdade, eu já entrei na sala anteriormente. Só me dá o ok aí. Tá todo Tá. mundo vendo a tela? Gente, faz tempo que eu não treino, tá? Tenham paciência comigo. Vamos lá. Vamos lá. Aí você sempre vai ter o teu cronômetro aqui do lado. Essa é a plataforma que a gente vai usar, tá? No nosso curso, que é o Peplist. Ela é muito boa. Quando eu treinava, eu treinei pelo Pense Revalida, mas eu acho que ele tem umas estações muito viajadas, então eu prefiro o Peplist, tá? Então vamos começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Fernanda Fernandes de Moraes. Sou médica candidata à revalidação e eu peço 1 minuto para ler meu cenário de atendimento, minhas tarefas. Cenário de atendimento, nível de atuação. Atenção secundária à saúde, tipo de atendimento, urgência e emergência. A unidade apresenta a seguinte infraestrutura: laboratório de análise de clínica, setor de radiologia convencional, ultrassonografia, leite de observação, serviço de cirurgia geral. Descrição do caso. Você é um médico de plantão em uma unidade de pronto atendimento e atenderá um homem que vocês têm que focar, gente. Aqui é o botão de vocês. Os 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as seguintes tarefas: realizar a anamnese direcionada ao quadro clínico, solicitar e interpretar o exame físico pertinente ao caso, formular e comunicar a hipótese diagnóstica e a hipótese, né? Citar diagnósticos diferenciais, possíveis complicações. Meu nome é Maria Fernanda, sou a médica que vai realizar seu atendimento. Por favor, me diga seu nome, idade, profissão, procedente, estado civil. Boa tarde, meu nome é Leonardo, eu tenho 48 anos, sou solteiro, trabalho em loja de material de construção e você perguntou meu motivo de consulta? Ainda não. Certo, Leonardo, seja bem consulta. Então, doutor, eu tô com uma dor muito forte aqui na virilha. Entendi. E há quanto tempo começou essa dor? Qual a localização? Qual a intensidade de 0 a 10? Qual a característica da dor? Se ela é do tipo opressiva, compressiva, incólica? Ela começou há mais ou menos 1 hora, a virilha do lado direito, ela não vai para nenhum outro lugar. Ela tá doendo numa intensidade 8 de 10, tá muito forte, não melhora com nada e ela piora quando eu faço força. E é a primeira vez que dói assim. Já senti uma dor mais leve quando eu carregava peso no trabalho, mas depois passava. Entendi. Certo. E associado a essa dor que você está sentindo, essa dor aí na região da virilha, você teve febre, náuseas, vômitos, Então, eu tô dor em enjoado, eu vomitei 2 vezes hoje. mais alguma Tive região? febre, mas eu não medi. Uhum. Qual o conteúdo dos seus vômitos? Quantas vezes você vomitou? Eu vomitei 2 vezes hoje e saiu só comida. Entendi. Você chegou a aferir sua febre com termômetro? Não, não medi, mas eu tô meio quente. Certo. E você notou se você teve, como estão seus hábitos intestinais e urinários? Você notou se teve parada da eliminação de flatos e fezes? Se a sua barriga, né, se a sua região abdominal está mais distendida? Sim, eu tô sem evacuar há 2 dias, mas eu ainda solto alguns gases. E eu tô sem vontade de comer nesse tempo também. Certo. É,
Tá, eu gostaria de saber sobre os seus antecedentes pessoais. Você tem alergia? Já fez alguma cirurgia? Já foi internado alguma vez? Não, Certo. Tem alguma doença de base, como hipertensão, diabetes, neoplasias? Você ou alguém da sua família, né? Histórico de câncer na família, asma? não consta. Não consta? Certo. É, Você bebe, fuma ou usa drogas? Se bebe, bebe o quê? Se Eu, fuma. eu fumo um maço por dia desde os 20 anos e bebo nos finais de semanas. Não faço nenhuma atividade física. Certo, desde já eu vou estar te orientando, tá? A acessar o tabagismo, se você quiser. É, Na UBS mais próxima da sua casa, tem profissionais para te ajudar com isso. Eu gostaria de realizar seu exame físico, Leonardo. Você me permite? Permito. Certo, eu vou lavar as minhas mãos, me paramentar, com as luvas e máscara, tá? E solicito pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, pulso, temperatura axilar e antropometria do paciente com peso, altura e IMC. Solicito inspeção, palpação, percussão e escuta do aparelho respiratório, cardiológico e abdominal, ênfase no aparelho abdominal, tá? Com inspeção, ausculta, palpação e percussão, e a manobra de Valsalva, né? Solicito também ectoscopia de pele, mucosa das extremidades e ectoscopia e avaliação da região inguinal. Encerro minha solicitação. Tá. Exame da região inguinal. Certo, Leonardo, eu vejo aqui que a sua pressão se encontra normal, você está levemente taquicárdico, está com a frequência respiratória dentro da normalidade, tá febril, tá? Seu IMC tá acima do valor normal, tá? Você tá com uma obesidade grau 2, não, obesidade grau 1, perdão. Sua circunferência abdominal também tá dentro do normal. Ectoscopia, bom estado geral, face exáltica, norma corada, hidratado, cianótico, nictérico, tá. Aparelho cardiovascular, ritmo regular, aparelho respiratório normal, exame abdominal, abdômen globoso, flácido, ruído hidroaéreos presentes, dolorosa, palpação em fossa ilíaca direita, descompressão brusca positiva, em região inguinal direita, presença de abalamento em região inguinal direita, certo? E no exame da região inguinal, eu observo aqui, Leonardo, presença de um abaulamento aqui na sua região do canal inal, edema, hiperemia e calor local, tá? Eu vejo que tem uma massa palpável, de consistência firme, uma extremidade dolorosa palpação e ela é irredutível à manobra de redução manual. Na manobra de Valsalva, eu vejo que aumenta, né, o abaulamento, mas continua irredutível. No anel inguinal externo, não consigo avaliar devido à dor intensa. Região inguinal esquerda sem alterações. Certo, Leonardo. A minha hipótese diagnóstica é que você tá com quadro de abdômen agudo obstrutivo por hérnia inguinal encarcerada, tá? E eu gostaria do seu consentimento informado para estar realizando a sua internação, tá? Vou estar te colocando em dieta zero, tá? Hidratação. Vou estar te encaminhando vou te fazer também analgesia, que você está com dor, né? Uma dipirona endovenosa, tá? Nas próximas horas. Vou estar te encaminhando para o médico cirurgião, porque a gente vai ter que corrigir essa hérnia, porque ela está encarcerada. Você tem alguma dúvida até aqui? Sim, o que eu tenho, doutora? Não vou fazer nenhum exame de barriga, vou precisar de cirurgia? Então, ela está em carceração da parede ali, da região inguinal, e aí tá saindo um pouco por essa descontinuação, né, por esse buraco, digamos assim, e ela encarcerou, porque ela não tá voltando, tá? E isso precisa ser corrigido com cirurgia. O diagnóstico é clínico, tá? Eu posso pedir uma rotina de abdômen agudo ali, uma radiografia de abdômen e da região inguinal só para confirmar, mas o diagnóstico é clínico, tá? Então eu vou estar te encaminhando para o cirurgião imediatamente. Você tem outra dúvida? Não, certinho. Obrigado. Certo. Certo. Então, aqui, gente, encerrei a minha estação e ainda me sobrou 2 minutos e 15 segundos. Meu Deus. Agora vamos ver a Oh, nota. que absurdo, né? Não, Agora como? vamos. A pergunta que não quer calar, a gente vai conseguir chegar nesse nível. Mano, ela falou muito rápido. Que é isso, velho? Mas tem que ser, gente, tem que ser rápido. Gente, ó, eu vou Você só falar. tem 10 minutos. Eu vou falar que Eu vou falar pra eu, vocês. eu tentei
eu tava com o negócio escrito na minha mão, com todas as respostas. E eu não consegui, mano, fazer em 10 minutos. Tipo, eu sou incapaz. Que é isso? Calma, mas isso é treino, gente. Treino. Eu fiz. Olha, e eu ainda acho que eu fiz poucas estações, tá? Porque eu fiz. Eu não cheguei a 400 estações, eu fiz umas 360, mais ou menos. É porque eu não tenho mais acesso ao Pense Revalida, senão eu mostrava para vocês. Mas eu fiz umas 300 e pouca, 360 estações, mas assim, muito treinamento, gente. Teve estação que eu ia muito mal. Teve estação que eu tirei 2, que foi, por exemplo, uma estação de atender ali a comunidade indígena, que eu não sabia nada. Teve outra estação que eu tirei 2 também, foi sobre a aplicação e armazenamento de insulina, que eu tinha que explicar. E eu não conheço nenhum paciente diabético, então não tem ninguém na família, eu não mexia com isso no internato, então eu não fazia a menor ideia. Mas assim, é um conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? E só para encerrar aqui, dê a minha nota aí, doutor. É isso que eu tô procurando, na verdade, né? Você vai aqui, ó, na Ah, tá. nota, aí você vai Apresentação, marcando. identificar-se. Ah, Se eu, entendi, eu ó. identifiquei, eu cumprimentei o paciente, então eu Cumprimentou, ganho. adequado. Tá. Ó, Tá, aí deixa eu avaliar aqui, vamos ver. Ó. isso, me avalie. Pergunta sobre Se eu, característica, dor, história, abalamento. Iniciou. Você falou literalmente tudo, literalmente em ordem, inclusive. Que é decorado. parecia que você tava lendo o negócio. Eu falei, que isso? Decorado. Tá bom, esse aqui também. Nossa, perguntei tudo, Deixa. né? Tudo, literalmente. Esforço físico, carrega peso, tosse crônica, eu Não, tava isso eu vendo. não, Isso você isso eu não. não perguntei. Isso eu não Ah, perguntei. mas você perguntou cirurgias prévias? Também não. Mas tá constipação, sim. Tabagismo, Constipação, sim. Aqui vou ser legal. foi dois. Constipação e tabagismo. Eu perguntei. E cirurgias prévias, mas não na região, né? Então É, ganho meio ponto aí. Solicitei o exame físico e identifico os achados. Então, eu falei. abalamento, sim. Solicita o exame físico da região inguinal com a manobra de Valsalva. Fez também. Tipo, Formula... você não precisa explicar a manobra, você tem que só saber que tem que fazer ela, né? Tipo isso. Se for para você explicar a manobra, ele vai te dizer isso na tarefa. Tipo, explicar, verbalizar manobras semiológicas adequada ao caso. Então, aí, se isso tiver escrito, significa que você tem que explicar o passo a passo ali. Não mencionei, olha, isso aqui eu esqueci, Ó, tá? isso aqui você não fez, ó. Mencionar diagnósticos diferenciais. Esqueci completamente. Porque não teve a perguntinha que sempre me ajudou, que é, tem certeza, doutora? Não poderia ser outra coisa? Falei, o diagnóstico clínico, Uhum. Indica jejum, medida de. Você falou jejum, hidratação, analgesia. Isso mesmo. Você não falou antitérmico ou não foi antiemético. médico. Indica tratamento cirúrgico de urgência, falei, com ênfase na urgência. Não indica ou indica cirurgia eletiva. Não, você indicou cirurgia de emergência, né? Sim, E orienta sobre riscos de complicação. Não, você isso, não falou. isso não. Aí. E aí agora? Reportar erro, é isso? Não, essa foi a minha nota final. Tá aqui, ó. Ah, já tá? Já saiu sua nota? Cadê? Não, tá aqui em Ah, cima. pode crer. A 8. nota da estação em si. Então, é assim que vai funcionar, gente. Vou parar de compartilhar aqui minha tela, porque senão fica esse negócio. E é assim que vai funcionar a nossa mentoria. Tipo, eu vou estar assistindo vocês a fazerem a estação, vou estar corrigindo os erros. Obviamente, antes a gente vai ter uma introdução ao esqueleto. Não foi do nada que eu fiquei assim. No início, eu fazia as estações com o esqueleto ao lado, tá? Tipo, então sempre olhando assim, eu fiz anamnese, eu perguntei isso, perguntei aquilo, agora eu vou para o exame físico. Mas o mais importante aqui, mais importante do que a teórica, aqui é treinar tempo, tá, gente? Treinar tempo. Ficou alguma dúvida? Acredito que
Que não. Não, senhora. Tá bom, então. Gabriel, você tava com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Não, era só pra perguntar, porque igual quando ela falou, provavelmente isso era uma estação de cirurgia. Sim. E o que eu aprendi foi que você, tipo, tem sim ou sim solicitar a via periférica, entendeu? Aí, no caso, ela só orientou para dar dipirona por endovenoso, mas ela não solicitou o catéter, entendeu? Eu Aham. acho que, por exemplo, lá no PEP, o avaliador não pontuaria para ela, porque ela não solicitou o acesso venoso. Mas era só disso. Deixa eu voltar aqui. Depende muito do que está escrito no PEP. Sim, Por eu exemplo, sei que depende do PEP, mas, tipo assim, aqui está escrito, tudo bem, eu não falei acesso venoso, mas eu falei analgesia. Então, beleza. Aqui a Ali menor 0,75. Você tem razão, eu não falei acesso venoso, eu falei só analgesia EV. só Certo. porque é um bizu, entendeu? Tipo assim, cirurgia tem que falar o catéter. Claro, tá certo mesmo. Aí, Ali, ajeita aí minha nota. Foi. Mas igual, gente, são detalhezinhos que às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. E, enfim, a gente vai treinar tudo isso, vamos treinar os esqueletos, né? Mesmo eu já tendo feito mais de 400 estações, eu não lembro de tudo, não tem como vocês lembrarem de tudo, tá? Lá na hora, ainda mais com um monte de gente assistindo. E é por isso que eu quero trazer isso para vocês, né? Eu vou assistir grupos de até no máximo 5 pessoas, tá? Porque vocês têm que aprender a se expor na frente de pessoas que vocês não conhecem, têm que aprender a lidar com o nervosismo, tá? Então, eu tô nervosa, tem um monte de gente aqui me olhando, né? Então, por mais que eu já tenha passado pelo nervosismo da prova prática, eu fico nervosa, é normal eu esquecer uma coisa ou outra, mas o que eu quero passar para vocês é para vocês aprenderem a lidar com essa parte psicológica, porque vai ter lá no dia, né? Então, além de treinar e saber o conteúdo, é saber controlar o seu nervosismo e a sua ansiedade. Porque, assim, gente, meu coração tá a mil, mas eu tô tranquilaça por fora, entendeu? Porque lá na hora você não pode deixar transparecer que você está nervoso, que você esqueceu alguma coisa. Outra dúvida ou outro comentário? A gente vai ter o material, no caso, além do esqueleto, né? Vai ter esqueleto e. Como assim? Vai ter o esqueleto que eu já fiz, né? Os esqueletos de todas as áreas. O único que eu não fiz foi a medicina preventiva, porque a medicina preventiva é meio que um mundo à parte e é muito parecido com o esqueleto de clínica médica, né? Mas eu fiz um esqueleto para clínica médica, um para ginecologia e obstetrícia, um para pediatria, um para cirurgia e um para sala vermelha, porque as estações de sala vermelha, elas mudam a ordem ali um pouco, dependendo de com quem você está conversando. Se o paciente chega acordado, é uma coisa. Agora, se o paciente chega desacordado, aí você inicia a sua estação falando com quem trouxe ele, se for um parente, se foi o médico do SAMU, né, que geralmente é, e ali as perguntas vão ser direcionadas a esse outro profissional. Tá, então o esqueleto Então, por isso que eu fiz o só disso. script que a gente tem que seguir. Só para orientar, né? Uma coisa ali, vocês vão ver, tá bem detalhado mesmo. Só a nível de orientação, né? Para você não se perder ali no meio da sua estação, para você saber anamnese, antecedentes, né? Sintomas acompanhantes, tudo isso. Exame físico, para você saber tudo que você tem que pedir. E eu também estou fazendo um material de semiologia, né? Semiologia da dor, semiologia da tosse, semiologia da febre, tudo, tipo assim, do que mais cai, né? Então, eu estou montando esse material também. E também estou montando um material, que foi o que eu estava conversando com o Ali mais cedo, que é sobre as patologias em si. Então, assim, dispneia. O que pode dar dispneia? Isso, 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 isso. Então, vocês vão ter acesso a esses materiais também, todos bem resumidos e legais, para vocês aprenderem a fazer para ter um estudo inteligente, né, e ativo ali, após vocês terminarem a estação. Outra coisa que eu vou montar eu vou pegar todas as questões da prova que teve agora, que é a 2026.1, eu vou ver os temas e eu vou transformar isso em estação. Então, tipo, como você conduziria uma estação de... Deixa eu ver, falem aí uma questão Terror que caiu noturno. agora, que eu até esqueci. Terror De terror noturno. noturno. Como que você... Meu filho acordou gritando Como no que meio Lixo da geográfico. madrugada.
Pois é, e aí vou fazer uns cardzinhos só com ali as perguntas principais, né? Porque eu não vou colocar, tipo, do início, né? Ai, apresentação, nome, qual é o seu nome, idade do seu filho, né? Não, só com as perguntas ali da anamnese, o que que você vai buscar no você vai dar, tipo, algo bem resumido, assim. Vou fazer isso de todas as questões da. Eu fiz isso com a minha prova que eu aprovei, que foi de 2025.2, e eu fiz, acho que deu 75 temas. Aí eu fiz estações de todos esses temas, porque são apostas, gente. Tudo que veio Pois é, então, pegando esse gancho, eu acho que vai cair tentativa de suicídio, porque Verdade. foi 2 questões de tentativa de então, suicídio pode nessa prova. ser, pode ser. Eu esperava muito outros tipos de coisa na minha estação, acabou não vindo. A única coisa que eu achei que pudesse vir seria a convulsão, que realmente. Mas de resto, assim, né, eu não. Tudo que eu esperava mais de saúde mental, eu esperava algo mais focado, até porque foi a primeira vez que eles escreveram no edital para todo mundo que o quesito saúde mental poderia vir em qualquer área, né, em clínica, cirurgia, em medicina preventiva, não só na medicina preventiva, né, então por isso eu não sou muito de aposta, acho que a gente tem que estudar o que já vem na prova, fazer ali o máximo possível e estar preparado, porque a gente sempre vai ter uma surpresa. Na minha edição foi a reação à a vacina DTP, né, que ninguém esperava, eu mesma não esperava. Mas é isso. A gente nunca vai saber de tudo. Eu tô aqui para orientar vocês. Eu não sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, eu falo que mas com muita dificuldade, bem parceladinho. E tudo que eu aprendi, eu quero passar para vocês de uma forma acessível. Esse é o principal intuito da nossa mentoria, né? E cada vez aprender com vocês também, né? Porque eu também não sei de tudo, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, eu tô sempre aberta a aprender coisas novas. Acho que o melhor médico não é o que sabe tudo, é o que está sempre disposto a aprender coisas novas. Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, a gente fica por aqui. Quantas aulas vão ter por semana? Vão ser 5 aulas por semana, com grupos de 5 pessoas no máximo. Certo. Bom demais. Muito Tá. bom. Tá, a gente vai ter mais alguma aula dessas assim? É, De exemplo e tal? Você fazendo mais prática, alguma estação? Aham. se vocês quiserem, podemos fazer sim. Tá, a Podemos gente fazer podia sim. fazer mais uma. Podemos sim. Podemos Eu acho que marcar. seria bom fazer uma de procedimento, de escrita, dessas discursivas, assim. Uhum. Tá bom. Podemos fazer sim, então, outra aula dessa gratuita para todo mundo. Hoje é quarta, a gente pode fazer no sábado, porque na sexta tem a prova, tem a aula da teórica, né, do pessoal da teórica. Então a Ah, gente pode pensei que tinha fazer. jogo do Brasil. Jogo do Brasil é sexta, não é É sexta? sexta, mas é à noite. Ah, Onde, Caralho. boa tarde. Onde consegue pegar o link de vocês para a próxima aula? Porque agora eu vi num grupo alguém que encaminhou. A gente vai tá adicionando você no grupo, então, de aulas gratuitas, e é por lá que a gente tá mandando os links. é. Quem que te mandou o link? Eu vi no grupo de um curso Fermed. Uma Ah, pessoa sim. Pode mandar então, mensagem para essa pessoa aí que ela te adiciona. que é Gleide, né? Aí, Gleide. Uhum. Sigam a gente no Instagram também, que a gente postou o a gente postou nos né? O stories e o link lá link na bio. também do grupo. Verdade, o link do grupo tá nos stories do Instagram, se você quiser entrar lá. Qual é o Instagram? É _ bora revalidar.
Onde é que eu posso digitar aqui? No chat, amigo. É verdade. Aí, se vocês conhecerem alguém que vai enfrentar de novo a teórica, a gente também vai fazer uma aula gratuita para a teórica, né? Que é bem diferente da prática. Então, vamos fazer mais uma a gente pode fazer de procedimento e de preencher documento, né? Essa de Vamos preencher fazer um documento eu acho atestado. legal. Essa de preencher documento eu acho massa. Uhum. Como fazer um atestado, como fazer um encaminhamento, né? Na minha prática, agora veio o encaminhamento e veio outra coisa que eu botei aqui, cadê? Eu nem lembro mais, gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar logo esse material aí para vocês terem acesso, tá? Para vocês lerem. Foi receita. Eu tive que preencher uma receita e um encaminhamento. Então, eu posso fazer uma aula usando esses exemplos, né? De receita e encaminhamento. E da DO também, que eu acho que o pessoal tem bastante dificuldade. De atestado de óbito não é a gente que faz, não, né? Se não for trauma, sim. Não, mas se vier uma estação de atestado de óbito, vai ser para você preencher. Aí eles vão te dar um caso clínico lá e aí você vai ter que preencher bonitinho. Bota esperar. Ó, gente, vou enviar aqui o material no grupo. Mandei lá, tá? O material. Então, vamos marcar, então, essa aula próxima aula, tá bom. de preencher documento. Vamos ir adicionando mais o pessoal no grupo mesmo e por lá a gente avisa. Tá? E pelo Instagram também. Tá bom. No Instagram tem um link do grupo? Tem o link do grupo, tá nos stories. Aí eu já mandei o material lá, tá? Todos esses materiais das aulas gratuitas que a gente der, eu vou mandar lá. Assim que você vê mais pessoas entrando no grupo, daí manda de novo, tá bom? Esses materiais, porque eu acho que não fica salvo, né? Tá bom. Tem que mandar de novo. Mas pode deixar, então. Gente, eu agradeço muito a presença de todos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso de alguma forma. Entrei lá no grupo. Tá, beleza. E a gente se vê, então, vamos marcar direitinho essa aula, né? E é isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, pode falar. Se não, obrigada. Foi muito boa mesmo. Alô? Amamos. Alô? Amei. Alô? Obrigada, Eu tenho uma doutora. dúvida. Qual foi o curso que você fez qual curso você indica assim, para passar na prova prática do Revalida? Bora revalidar. De plataforma para treinar, que você está falando? Para treinar isso mesmo. A gente vai fazer o nosso curso vai fazer com o PepList. Eu fiz pelo Pense Revalida, mas eu prefiro o PepList, tá? PepList. Mas vai estar incluso, né? Sim, vai estar incluso. Vai estar incluso no nosso curso. Ah, tá. Esse PepList você vai fazer para nós? Como é que é? Vai estar incluso no nosso curso. Ah, ok. A plataforma PepList está inclusa no curso do Bora Revalidar, né? A gente vai fazer o pagamento do Bora Revalidar do curso, vai estar inclusa a plataforma PepList. Que aí lá a gente vai entrar para treinar as estações junto com a doutora, todos 5 dias por semana. Vamos resumir, estou tentando resumir. É isso. Muita informação. 5 dias.
Entendi. Ok. semana, 5 exato. alunos por aula, por vez, né? 5 por vez. Aí, no caso, tipo, Por vez. vai ter, tipo, de tarde, de manhã? Vai ser no horário da tarde, né? A partir das 2 horas. Horário da tarde. Tá ótimo. Tá, entendi. Tá Ah, bom? então, vai ser, tipo, uma turma de 2 às 3, outra de 3 às 4 e por aí vai. Eu acredito que no máximo a gente Isso. vai ter 2 turmas ou 3 turmas. Não acredito que vai ter muita gente, porque tem que dar atenção para todo mundo. Então a gente vai ter, tipo assim, 10, Sim, 15 pessoas, entendeu? Tipo, e vai estar. no máximo. O máximo vai ser 15 pessoas. Então. Mas a gente tá focando ali em ter 10 pessoas e fazer 2 aulas por dia. Pra daí quem não conseguir assistir a primeira, assistir a segunda e vice-versa, saca? Porque o importante é treinar, gente. É treino, treino, treino. Então, não quero muitos alunos, porque senão eu não consigo acompanhar cada um de perto, né? Então, eu vou ter um caderninho que eu vou ficar anotando tudinho, onde você está errando, para dar auto-feedback, dizer onde que você precisa melhorar. E ao final de cada estação que vocês fizerem, que eu vou escolher as estações, né? A gente vai começar pelas do INEP, mas eu vou escolher, né? Ninguém vai saber qual vai ser. E eu vou explicar um pouquinho sobre aquele tema, né? Então, sempre vai ter um resuminho inteligente ali sobre o tema. Ah, legal, legal. E a gente, tipo, vai deixar fixos os horários, por exemplo, eu vou escolher todo dia 2 horas da tarde, por exemplo. Aí meu horário vai ser esse. Ou vai ser Sim, Pode aleatório. ser? não. Aí se você quiser fazer a próxima aula, daí você, tipo, só avisa, vou entrar na próxima aula, não sei o quê. Eu acredito que a Vou gente vai entrar. ter. Vai ter algumas duplas, né? E já vão ficar fixas. Aí é bom as Sim. duplas entrarem juntas, né? Aí caso não consiga entrar, nada vai te proibir de entrar na próxima aula, entendeu? Tipo, Mas não são 5 pessoas? Mas, são. por exemplo, se você quiser, você é do horário das 2. Aí você já treinou 2 horas. Se você quiser entrar na próxima aula para assistir o treino Tá. dos outros, você pode. Aí Entendi. você não treina de novo, né? Entendi. Tirar a oportunidade Só pra ainda. assistir. Entendi. Igual ela Exatamente. explicou, vai ter o acompanhamento, a mentoria com ela, só que a gente vai treinar com um parceiro, entendeu? Aí, no caso, ele estava falando disso, eu acho. Sim, mas eu Vai tava ter. querendo tirar essa dúvida. Se só entrariam 5 por vez ou se só treinariam 5 por vez. Isso, Não, só então, para a mentoria, ela vai mentorizar a cada 5, entendeu? Para ela isso. ter o controle. Só que Senão eu para não dou treinar é o conta. dia inteiro, filho. Para treinar é o dia inteiro. A gente vai fazer. Vocês vão Aham. treinar. Vocês vão treinar 1 hora comigo só por dia. Então tem o resto do dia para vocês treinarem sozinhos. Aí eu vou Basicamente, ela vai dar o feedback, entendeu? Ô, Gabriel, você tá em CDE, mano? Tô, mano. Interessante. E eu vou mandar também Na verdade, eu não posso mandar um cronograma de estação, porque eu vou mandar um cronograma para vocês treinarem em casa, né? Mas as estações que eu escolher tem que ser ele meio diferente, né? Porque no dia lá vocês também não vão saber o que vai cair. Então, se vocês souberem o tema antes da estação, eu não consigo avaliar vocês de verdade, né? E não se enganem, tá, gente? Não colem, não se enganem, porque é você e você ali no dia. Beleza. Vamos marcar essa próxima aula aí o mais cedo possível para a gente já estar iniciando. A data de início a gente quer iniciar já dia 22, né? Isso, na segunda-feira. Dia 22, então a gente já quer estar iniciando essa introdução, 1 hora todo dia e tal. Tá, e se eu já quiser fechar com vocês, eu já posso fazer? Já pode Já. fechar. Que vai A gente começar. vai estar. E aí, antes do dia 22, a gente vai fazer mais uma aula também, mostrando, explicando tudo certinho para quem tiver mais dúvida, para quem quiser chamar algum colega, quem quiser chamar a sua dupla. Então, fica à vontade para chamar, a gente vai fazer mais uma aula dessas. E a gente vai estar iniciando dia 22, segunda-feira, tá bom? O Ali já tem os valores, tu vai encaminhar para quem está no grupo. Sim, eu vou mandar lá no grupo os valores. Show. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Muito Obrigada, Obrigado. Marcê. Até mais. Obrigado.
Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.